E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou anarcocapitalista e dessa vez eu quero falar sobre uma coisa que eu vejo corriqueiramente no meu dia a dia. Já falei diversas vezes sobre isso aqui no canal e é algo que sempre que ocorre eu tenho uma mistura de dor, um sentimento de tristeza, pena, raiva, um bocado de coisa ao mesmo tempo, que é sobre a situação dos ambulantes, dos metrôs e dos ônibus. Eu falo muito sobre metrôs e ônibus porque é uma parte considerável do meu dia. É uma parte que eu vejo as coisas acontecendo, que eu vejo a economia girando, eu vejo as pessoas agindo e começo a tentar interpretar os meios que as pessoas estão utilizando para chegar aos fins que elas querem. E, tipo, eu tenho muitos insights dentro dos ônibus, esperando os ônibus. Às vezes eu estou lendo um livro e eu vejo alguma coisa que tenha exatamente a ver com o que eu estou lendo, porque eu estou lendo economia, então a gente muitas vezes vê coisas práticas acontecendo que são exatamente as coisas que estão escritas ali no livro. Então você começa a interpretar as coisas através da sua leitura. Isso é muito interessante. E nesse sábado eu estava voltando do trabalho, estava no terminal esperando o ônibus, e um rapaz que estava do meu lado chamou um ambulante para comprar uma água. E o ambulante ficou sentado e disse: Olha, a gente não pode vender agora porque tem um pessoal aí que está fiscalizando a gente. Os agentes do Estado estão fiscalizando a gente. Ele não falou agentes do Estado, né? Só para enfatizar que são agentes do Estado. Mas eles disseram: Olha, os fiscais que tomam as mercadorias da gente estão por aí, então a gente quer evitar esse tipo de problema. Então só quando o ônibus chegar, a gente subir que vai poder vender essas coisas. E aí eu já fiquei, putz, chateado pra caramba com aquilo ali. Só que como se isso não bastasse, depois chegou uma mina grávida. Ela pediu uma água e o cara disse: Olha, não posso vender, só quando o ônibus chegar e a gente subir. Como eu tava esperando o meu ônibus, eu fiquei pensando: caramba, eu podia chamar esse cara e pedir pra gravar alguma coisa e tal, pra aqui pro canal ia ganhar as visualizações e ainda ia conseguir expor o problema dele pra mais pessoas, pra que as pessoas possam enxergar. Só que aí o ônibus acabou chegando antes de eu tomar coragem, porque, pô, vergonha do caramba você pegar o celular e começar a gravar no meio de, sei lá, 1000 pessoas. Mas enfim, eu acabei não gravando. E meu ônibus chegou, eu fui embora e fui pensando sobre isso, fui refletindo sobre isso, sabe? Como é que as coisas que a gente não vê influencia nas coisas que a gente vê. Pô, um cara desse provavelmente ele chega lá no metrô, no terminal de ônibus de manhãzinha, tá ligado? Porque existe um fluxo gigantesco de pessoas nos horários de pico e um desses horários é logo de manhãzinha, que o pessoal tá indo pra faculdade, tá indo pra escola, tá indo pra trabalhar. Então eles têm que chegar muito cedo para poder vender as mercadorias dele. Então muitas vezes eles chegam lá às 6, 7 horas da noite, 6, 7 horas da manhã e acabam saindo muitas vezes de 6, 7, 8, 9 horas da noite. Inclusive eu já vi gente que acabava terminando à noite lá. Eu via isso porque eu estava voltando do trabalho à noite, só que eram as mesmas pessoas que eu via de manhã quando eu estava indo para a faculdade, muito antes de ir trabalhar. Então essas pessoas passam, eu já falei então umas 1000 vezes. Enfim, essas pessoas passam muito tempo lá trabalhando, não tem nenhum tipo de proteção, estão à mercê de criminosos, estão à mercê de outros criminosos estatais, porque eles podem chegar e podem subtrair o material de trabalho deles. Quando a gente entra nos ônibus, muitas vezes chegam os ambulantes chorando, dizendo: Olha, infelizmente eu estava trabalhando e os fiscais chegaram, tomaram as nossas mercadorias, a gente queria uma doação para poder comprar mais materiais para poder vender. Então é uma coisa que a gente vê constantemente. E nas minhas reflexões, eu me peguei pensando sobre o tempo que esses caras passam trabalhando, sobre os riscos que eles correm, e começam a me perguntar se as leis trabalhistas ajudam esses caras. Porque, pô, esses caras não devem ganhar mais de um salário mínimo por mês. Muitos até ganham, né? Porque tem pessoas que realmente não têm família, esse tipo de coisa, simplesmente trabalham para eles, então você consegue ter menos responsabilidades e, consequentemente, acabar trabalhando mais. Mas mesmo assim, velho, eu fico me questionando, se esses caras pudessem trabalhar por menos de um salário mínimo para uma empresa, por mais de 8 horas, sei lá, umas 10 horas por dia, simplesmente pelo fato de estar trabalhando com menos risco, cara, de estar se expondo menos, já seria muito mais vantajoso para eles. Mas aí chega os esquerdinhas, chega os defensores de leis trabalhistas, chegam os caras que defendem o livre mercado regulado pelo Estado, para dizer: olha, isso aí tá errado porque é exploração. Esses indivíduos vão estar sendo explorados pelo capitalismo. Então é melhor que eles continuem vivendo na situação que eles estão. Ou seja, o Estado cria o problema de contratar mão de obra, então essas pessoas não são contratadas. Eles passam para a informalidade, muitos deles se tornam ambulantes, e aí o Estado chega e impede que eles trabalhem também. Ou seja, o Estado quer mesmo que as pessoas vivam na miséria, porque esse é o único jeito das pessoas continuarem pedindo mais Estado.
O Estado cria o problema, as pessoas pedem para que o Estado resolva o problema, e o Estado diz, olha, deixa comigo que eu vou resolver. Só vota no político certo da próxima vez. E aí a gente vai caindo no mesmo ciclo de novo, de novo, de novo, de novo. E tá todo mundo cego. O pessoal diz muito, né? Olho por olho, a gente acabaria cego. Essa frase é muito de social justice warrior, né? E é interessante quando a gente para pensar nisso, sobre uma perspectiva anárquica, porque no final das contas, quem fica cego somos nós. Quem fica cego são justamente as pessoas que o Estado cega. Independente se o político é de direita, se o político é de esquerda, as pessoas só votam porque elas acham que os políticos que elas vão escolher vão realmente resolver os problemas delas. Isso é péssimo, isso é péssimo. Cria uma distorção psicossocial tão gigantesca, que eu acho que se você chegar para uma pessoa que está desempregada e perguntar para ela, olha, você toparia trabalhar sem os direitos trabalhistas? Ela diria, não topo não, porque eu não quero ser explorado pelo sistema. Eu prefiro ficar de boa do jeito que eu tô aqui, no seguro-desemprego, tá ligado? Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão do desemprego, do seguro-desemprego, leiam As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança. É um artigo, quase um livreto bem pequenininho, do Hans Hermann Hoppe, tá? É muito bom. Recomendo demais para vocês que querem aprender um pouco mais sobre segurança privada também. E bicho, como aquilo machucou meu dia. Como ver os caras querendo trabalhar e não podendo, machucou meu dia. E aí quando eu subi no ônibus, um dos senhores que estava lá, porque tem gente de toda a idade que trabalha lá, tem moleque de 10 anos, até gente com 50, 60, 70 anos trabalhando lá dentro do metrô, dentro dos ônibus. Então o senhor subiu e eu até pensei, poxa, acho que eu vou comprar uma água desse cara e pedir pra gravar um pouquinho aqui, pra ele falar um pouco sobre a vida dele e tal. Só que o ônibus acabou ficando muito cheio, eu também não tive tanta vontade assim, que ia acabar atrapalhando o trabalho do cara. E depois eu me peguei pensando as consequências de gravar um vídeo desse com um cara assim. Bicho, eu poderia acabar prejudicando demais ele mesmo. Porque talvez o cara chegasse pra mim e dissesse, olha, eu quero gravar assim porque eu quero expor aqui o que é que a gente passa. Como é difícil pra gente. Mas vai que, sei lá, o vídeo viraliza e você acaba pondo em risco a vida do próprio cara que simplesmente queria expor um problema que tá acontecendo com ele, sabe? Então é um problema gigantesco. Caramba, eu fico até pensando, qual é a solução que a gente pode encontrar pra isso, velho? A não ser acabar com o Estado, acabar com as regulações, sendo um abolicionista. Porque muita gente me critica, inclusive, sobre a questão, por causa das minhas opiniões sobre a questão da Previdência Social. Ah, não, é melhor reformar e tal do que a gente continuar vivendo com a reforma, com a Previdência desse jeito, em vez de defender que ela acabe e tal, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer se a Previdência Social realmente acabar. Meu Deus do céu, exatamente esse tipo de argumento que as pessoas utilizavam durante a escravidão. A gente não pode ser simplesmente abolicionista, a gente tem que resolver os problemas antes de ser abolicionista. É por isso, muitas vezes, que eu não me autoproclamo um libertário purista ou brutalista, simplesmente. Eu chego e digo, olha, eu sou um anarcocapitalista, um libertário abolicionista, eu sou completamente contra a escravidão. Inclusive a escravidão psicossocial, a escravidão psicológica mesmo, que muitos indivíduos acabam sofrendo por conta do Estado. Você passa, sei lá, anos na escola sendo doutrinado, não pela esquerda, não pela direita, mas pelo próprio Estado, para você acreditar que o Estado deve resolver diversos problemas. E você vê pessoas que são extremamente influentes defendendo isso. Nossa, cara, me cansa muito, 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 me entristece muito. Se vocês quiserem saber porque o nome do canal é O Pessimista, é justamente por causa disso. Porque vira e mexe eu vejo essas paradas e eu fico extremamente triste. E eu acho que as coisas não vão melhorar. Por mais que eu gostaria, por mais que eu gostasse muito, por mais que eu, sei lá, cara, tenho muita vontade que as coisas melhorem, minha esperança que elas vão melhorar são muito, muito pequenas mesmo. Eu sou extremamente pessimista. Tem uma música do Matanza que é uma das músicas que me inspirou a criar o canal com esse nome, que fala justamente sobre isso. O nome da música é O Pessimista. E aí já fica algo de curiosidade para vocês saberem por que é que o nome do canal é O Pessimista. É justamente por isso. Um trecho da música ele diz, não vai mudar, vai ficar bem pior do que está, mas é inútil dizer se ninguém quer saber. É exatamente isso que eu vejo quando eu enxergo tantos não libertários, por assim dizer, criticando os anarcocapitalistas como utópicos. Vocês são utópicos e tal. Ou seja, eles não querem saber da verdade, eles não querem saber de justiça, não querem saber de ética, eles simplesmente querem saber do que é prático, como resolver problemas práticos a curto prazo, mas não enxergam a longo prazo, não têm uma preferência temporal
baixa o suficiente para conseguir enxergar as coisas a longo prazo. Então, velho, o dia deve estar começando agora quando você está vendo esse vídeo. É a sua dose de pessimismo para a semana, de tristeza para a semana para começar bem. Eu vou ficando por aqui, que eu já estou cansado e eu preciso dormir. Valeu, falou e fui.